já está retornando, né, nas veias. Ele aqui já está bem. Você, nessa densidade, você inclusive já consegue enxergar um pouco melhor aí dentro do vaso, né? Esse meio de contraste já está retornando. Então esse é um caso que não há, nesse caso não há a necessidade, não houve a necessidade de se fazer o terceiro grupo de imagens, né? Porque, como a gente viu, o meio de contraste estava presente aqui nos vasos dos membros inferiores, tá bom? Então aí nesse caso não houve necessidade daquele terceiro grupo, que é o terceiro grupo de imagens que eu recomendo. É só uma segurança para você, principalmente para você que está iniciando em tomografia, tá bom? Ou mesmo na radiologia como um todo. Muito bem, então agora, nesse exato momento, eu gostaria de passar uma dica muito importante de estudo, né, que é dúvida de muitos alunos aí. Muitos me perguntam: poxa, Marcelo, mas como é ou quando é que eu devo realmente adquirir a aquisição, né? Quando é que a máquina deve iniciar o estudo de ângio, né? Que é um estudo complexo, que é um estudo onde o meio de contraste tem que estar dentro do vaso. Então, existem duas formas aceitas de se fazer. Vai depender da tecnologia que você tem em mãos, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte: para a gente iniciar o exame, ou para a máquina realmente começar a adquirir as imagens, tá? Você vai fazer isso através de um monitoramento, tá bom? Como é que funciona esse monitoramento? Esse monitoramento, ele acontece da seguinte forma: você vai mostrar para a máquina onde você quer monitorar, tá? E nós temos aqui, ó, dá uma olhada aí, nós temos aqui a imagem da crista ilíaca, tá bom? Aqui as artérias, elas estão bifurcando, então foi bem ali que eu coloquei o monitoramento, tá bom? Então o que acontece? O monitoramento, ele ocorre da seguinte forma: a máquina, o seu equipamento, vai ficar adquirindo imagens nesse mesmo ponto axial, uma imagem axial nesse mesmo ponto. Ela vai ficar adquirindo até que o meio de contraste passe pelo vaso. Quando o meio de contraste passar pelo vaso, tá? O que acontece? Nós temos aqui a unidade ou as unidades de densidade, tá bom? Então a unidade de densidade, ela vai disparar o pico aqui, ó, tá bom? Porque a máquina vai fazer a leitura, tá? Você deve colocar um ROI. Perdão, eu esqueci de falar. Você faz uma imagem. O monitoramento é feito da seguinte forma: você faz uma imagem, tá? E aí você vai colocar um ROIzinho aqui, é até menor que isso aqui, ó, tá? Um ROI, né? E aí a máquina vai ficar fazendo leitura dessa área, apenas dessa área, tá? Que é a área de vaso, tá bom? Porque você tem que fugir da área de osso aqui, né? Que tem uma grande densidade, tá bom? Então você tem que colocar o ROI ou esse marcadorzinho dentro do vaso. Então a máquina vai ficar fazendo a leitura desse ponto, tá? Então quando a densidade está baixa, ela não mostra nada aqui, ó, tá bom? Mas quando o meio de contraste chega, né? E aí dispara aqui a densidade, tá bom? Então acontece duas coisas. No sistema GE, você tem que disparar a máquina, porque a legislação lá dos Estados Unidos permite que a máquina aplique radiação sozinha, tá bom? Parece que é isso, parece que é dessa forma que acontece. Então, não pode aplicar radiação no ser humano sozinha. Ela deve mostrar: olha, é a hora de aplicar. E você vai pegar o mouse e clicar em disparar, em Start Scan lá, tá bom? Então, aí sim a máquina vai posicionar seu paciente, né?
para adquirir as imagens. E aí acontece tudo de forma automática a partir do momento que você clica em Start Scan. Então tem que estar bem atento a isso, porque uma vez que chegou o meio de contraste, ele se mostra aqui, ó, com a densidade alta. Então você tem que disparar aí a máquina para que ela comece então a adquirir as imagens definitivas. No sistema da Siemens você pode disparar a máquina também, fazer exatamente da mesma forma. Porém, no entanto, né, existe também o recurso de que você deve, onde você coloca o ROIzinho, e ele, quando chegar a uma determinada densidade, tá bom? Ela já movimenta a mesa e adquire as imagens sozinhas, tá bom? Isso pelo sistema Siemens. Sistema Philips ou demais sistemas eu não conheço, tá? Eu conheço muito mal o sistema da Siemens aí, né? Porque eu fiz alguma coisa por lá. Então eu fiz alguns exames por lá, fiz até anjo. Então é isso, eu sei que a máquina da Siemens ela dispara sozinho, isso é muito legal, tá bom? Mas também te dá a opção de você ficar observando, porque se ela falhar, você vai disparar manualmente para que não perca aí a injeção do meio de contraste, tá? Tem essa outra opção também. Então é um sistema de segurança muito importante, você deve ficar atento a isso. E o ROI, é claro, você tem que colocar dentro do vaso, tá bom? Eu coloquei grandão aqui para que a gente possa enxergar aí no vídeo, né? Porque o vídeo, se eu colocar muito pequenininho no vídeo, se você estiver assistindo pelo celular, então você não vai enxergar de jeito nenhum. Então, existem algumas variações que nós vamos falar disso agora. Bom, então é o seguinte, como o sistema GE, como no sistema GE, você tem que você tem que disparar o Start Scan e pronto, né? Então lá não muda, ou lá não serve a dica que eu vou dar agora para vocês, tá? Eu vou dar uma dica de exame feito no sistema Siemens, mas você que trabalha com GE também escute essa dica, que ela é bastante importante. Como nós temos velocidades diferentes para equipamentos diferentes, né? Ou seja, um Multislice 8, 16, 32 não trabalha da mesma forma que um 128, um 256, tá bom? Então, existe um recurso que diz o seguinte, que a sua máquina vai perceber o meio de contraste no vaso e vai disparar a sequência. Se a sua máquina... Espera um pouquinho. Existe esse recurso de que, mediante a presença do meio de contraste, né, ou a alta densidade aqui, ela dispara a sequência. Isso para sistema Siemens, tá? Então, dentro desse recurso, você pode prefixar em qual unidade de densidade a máquina deve adquirir, tá bom? Se a sua máquina for muito rápida, como é uma máquina 128 ou 256, 256 canais, né? Eu trabalhei com uma 128, era um avião de uma máquina muito rápida. Então a gente colocava aí em 200 unidades de HU. Ou seja, só quando a densidade do meio de contraste dentro do ponto aqui de início, né, dentro do ponto de monitoramento, só quando a densidade atingisse 200 HUs, né, é que a máquina deveria realmente avançar a mesa e começar o estudo, tá bom? E geralmente isso era feito, ou esse estudo era feito em uma única passagem, tá? A segunda passagem era para segurança. A terceira passagem, numa máquina dessa avançada, eu já nem recomendo, tá bom? Mas deixa prontinho lá, que se precisar você roda. Então, como ela é muito rápida, ou para máquinas muito rápidas, você deve fazer um monitoramento mais baixo, né? Um monitoramento mais perto do meio da coxa, mais ou menos.
Então existem variações, tá bom, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente fazia, então, voltando no assunto, a gente fazia assim, quando chegasse apenas uma densidade muito alta, é que realmente a máquina iniciava. Agora, se você tem uma máquina de 16 canais, que é uma máquina mais lenta, vamos dizer assim, ou mesmo de 8 canais, então você pode deixar aqui, ó, por volta de 100 HUs, né? Você prefixa esse valor. Você fala para a máquina, ó, eu quero que você, lá você tem essa opção, né? É um quadradinho que você põe lá. Eu quero que você comece o estudo quando você perceber essa densidade de meio de contraste. Então, quando nesse tempo que ele já percebeu aqui a chegada do meio de contraste, então ele já dispara. Por que isso? Porque a máquina é mais lenta, né? Então ela vai adquirindo as imagens de cima para baixo, tá? De forma mais lenta, e com isso dará tempo de um meio de contraste estar presente dentro do vaso, tá bom? Então é para isso que você tem esse recurso, tá? Você pode usar diferentes densidades para diferentes máquinas com diferentes velocidades, e tem que também prestar muita atenção, né, na presença ou na chegada do meio de contraste, porque se a sua máquina falhar, você vai ter que disparar isso manualmente. Estejam sempre muito atentos. É outra dica de exame muito importante que eu passo aqui para vocês, né? Vão fazer exames complicados, pode ser até exames simples, tá? Mas principalmente nos exames complicados, nos exames em que há uma grande variação, no caso da anjo de membros inferiores, né? Por exemplo, tomem muito cuidado para não se distrair, né? Façam lá, pergunte o que você tem que perguntar para o médico. Se você não tem mais nada para perguntar para o médico, evite conversas paralelas, né? E por favor, guardem o seu celular. Eu já falei sobre isso em outros capítulos e eu vou falar isso diversas vezes aqui, porque isso é muito importante. Guarda seu celular, deixe ele quietinho lá. Presta atenção no que você está fazendo, porque você está aplicando radiação em seu paciente, você está aplicando meio de contraste, que é muito perigoso para o paciente, tá bom? É muito perigoso, mas pode trazer riscos, tá bom? Então é isso. Então você tem que estudar isso direitinho, as variações que você pode aplicar de densidade, quando é que a sua máquina deve disparar. Procure no manual de instruções da sua máquina. Assim, mas tem um manual de instrução maravilhoso, tá bom? Que mostra muito. Eu não vou poder disponibilizar esse material porque ele é muito pesado, tá bom? Mas procurem achar um manual de instruções, porque hoje em dia nós estamos em 2016 e os manuais de instrução eles estão vindo muito completos, eles estão vindo muito mais claros, né, que antes. Eu já li vários manuais, tinha manual que era horrível, você só perdia tempo lendo ele. Mas hoje em dia você tem manuais realmente bastante interessantes, então tomem aí esse cuidado de calibrar, ou tenham o cuidado de colocar a densidade correta para a sua máquina, tá? Então máquinas mais lentas, mais antigas, com menos canais, você deve descer a densidade, e máquinas mais rápidas, mais velozes, você deve subir aí o ponto de início da aquisição propriamente dita. Nós vamos ver na tela agora o nome das principais artérias que perfazem aí são as principais, são muitas, né? As principais artérias que irrigam aí os membros inferiores. Nós temos aí na tela, né? Essa informação saiu do site auladeanatomia.com, tá bom? Nós temos aí ilíaca comum, ilíaca interna e externa, femoral, poplítea, tibial anterior e posterior, fibular, dorsal do pé, plantar lateral e medial. Eu não vou ficar aqui mostrando para vocês lá
e ou cantando quais são realmente essas artérias, porque eu também não tenho esse conhecimento todo não. Mas eu vou mostrar para vocês agora as imagens das principais artérias, já em imagens prontas, né, para análise do médico e já adquiridas em 3D. Nós temos aí uma imagem posterior, tá vendo? Já pedindo, já com o 3D. Aqui nós temos uma imagem em 3D também, incluindo a aorta, né? Tem um grande aneurisma por aqui. Ilíaca já bifurcada, aqui a femoral, poplítea na região do joelho. Nós temos uma imagem aqui de frente também bastante interessante, com algo de retorno venoso já acontecendo. Aqui o membro todo. Essa imagem aqui veio do Imaios. O Imaios é um site que eu recomendo, tá bom? Se você quer aprender anatomia radiológica, o Imaios também é bem interessante, imaios.com. Nós estamos aí novas imagens também, né, mostrando tortuosidades fortes aqui nesse paciente. Nós temos uma imagem aí do grande sistema nervoso, do grande sistema circulatório. Nós temos uma imagem aí do sistema circulatório completo, uma imagem que veio de um 3D, aqui resumida. E para finalizar esse estudo, ou para finalizar esse capítulo, eu gostaria de mostrar para vocês a chegada do meio de contraste, ou a simulação da chegada do meio de contraste no vaso. Notem que nesse primeiro momento nós temos o vaso aqui, ó, vaziozinho, tá vendo? Então para que você tenha aí o monitoramento correto, você deve aplicar um róizinho aqui, tá? Que é um elemento gráfico redondinho, você aplica ele aí, tá bom? E aí fiquem de olho aqui, ó, vocês vão ver que à medida que o meio de contraste chega, você vê que já tá clareando aqui, né, ó. E aí o equipamento já vai marcando aí o tempo e a subida em densidade, ó. Tá vendo, ó? Chegou de uma vez aqui, ele já sobe de uma vez. E máquinas mais lentas, que demoram para adquirir as imagens, esse é o ponto de disparo, tá bom? Você pode deixar por volta de 80 a 100 HUs, e que também não é uma regra, você tem que ver a realidade do seu equipamento, se ele confere com isso. E aí logo em seguida nós temos aí grandes densidades com a forte densidade chegada do meio de contraste, formando aí essa densidade forte aí, tá bom? Máquinas superiores então dão o start scan lá em cima, já com a densidade já bastante alta, tá bom? E é isso aí. Finalizamos então com todas essas dicas dadas, tá bom? Eu espero que o sistema de monitoramento tenha ficado muito claro, porque é uma ferramenta muito importante dentro do estudo de anjo, né? Tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores. Então eu espero que tenha ficado claro. Nós chegamos então ao fim desse importante capítulo, com dó, né, e até com uma certa já nostalgia que eu vou finalizando esse capítulo, mas nós temos outros capítulos para filmar, então realmente eu fico muito satisfeito. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido. Infelizmente nós não temos aí bonitas imagens, porque é um exame já mais raro de se fazer, né, mas nós mostramos aí bastante coisa. Eu espero que vocês tenham aprendido. E dúvidas a respeito desse capítulo, contato@neurovideo.com.br, tá bom? Ou através do WhatsApp, cujo número está aí na sua tela. Eu fico muito grato por vocês terem me assistido.
Eu deixo um grande abraço a todos, quem fala é Marcelo Alves e eu estive aqui hoje mais uma vez pela Neurovídeo.